Bom dia a todos e a todas aqui presentes e aos que nos assistem também hoje na nossa transmissão. Meu nome é Leonardo Rezende, sou superintendente de relacionamento com empresas na B3 e é um prazer, em nome da Bolsa do Brasil, recebê-los aqui, receber todo o time da Azevedo e Travassos para comemorar os 40 anos de listagem na Bolsa de Valores. Uma salva de palmas, porque 40 anos, por favor, não é todo dia que a gente vem aqui celebrar. Então, parabéns para a companhia. E é com muito orgulho que a gente recebe vocês aqui hoje. São mais de 100 anos de história, participando ativamente da construção da infraestrutura do Brasil, contribuindo para a construção de estradas, pontes, obras de saneamento e diversos outros projetos fundamentais para o progresso do nosso país. A Azevedo e Travassos possui, além de uma história centenária, muito foco em inovação, novas tecnologias, dinamismo e modernidade, buscando soluções eficientes e sustentáveis para os desafios enfrentados diariamente na construção civil. Há 40 anos, estiveram neste mesmo local para realizar o seu IPO, tornando-se uma empresa listada na que, à época, se chamava Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Isso permitiu a ampliação de suas operações, trazendo ainda mais solidez ao mercado de construções. Hoje, nós, do time B3, ficamos felizes em recebê-los mais uma vez para reforçar a parceria e ajudar a escrever mais um capítulo da história da Azevedo e Travassos. Gostaria agora de chamar ao púlpito o senhor Eduardo Jardim, presidente do Instituto de Engenharia, para algumas palavras. Por favor, Eduardo. Bom dia a todos e a todas. É para mim uma sensação diferente, espetacular, estar aqui com vocês e voltar aqui 40 anos depois. A história da Azevedo Travassos, uma empresa centenária, que marcou a sua presença em todas as obras, desculpe a falta de modéstia, mas é verdade, em todas as obras aqui do nosso país, é muito longa. E, infelizmente, eu tenho 4 ou 5 minutos para falar, senão eu ficaria aqui o dia todo contando a história. Mas eu vou tentar me comportar e vou resumir aqui, em 4 ou 5 minutos, uma história importante. Foi uma aventura, mas aventura no bom sentido, uma aventura responsável, uma aventura consciente. Então, vamos lá. Em 1961, portanto, muitos de vocês aqui nem existiam ainda, eu me formei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e tive a oportunidade de conhecer um cidadão empreendedor, uma pessoa especial, chamado Bernardino Pimentel Mendes. Esse cidadão me fez um convite. Eu aceitei o convite, entrei na empresa como recém-formado e fiquei, ao longo do tempo, um pequeno acionista, um acionista menor na nossa querida Azevedo Travassos. E daí para frente a coisa saiu. A Azevedo teve a oportunidade de participar, nesses mais de 100 anos de vida, de obras importantes que marcaram o país. A Azevedo participou de Itaipu, da Belém-Brasília, da Ponte Rio-Niterói, da maior parte das avenidas aqui de São Paulo e tornou-se uma construtora de porte médio respeitada no mercado. E então, precisávamos de novos horizontes, precisávamos de novos desafios. E vi nos jornais que a Petrobras tinha anunciado um chamamento a empresas de médio e pequeno porte para participarem da prospecção de petróleo no país. Aquilo me chamou a atenção. Tomei um avião, fui para o Rio de Janeiro e fui consultar um colega de turma e amigo, o geólogo Kazumi Miura, e perguntei a ele, de que se trata? O que é isso? Aí ele, como meu amigo, companheiro de banco de escola, me disse, olha, você está lembrado de que quando nós nos formamos, existiam 2 empregos importantes no Brasil. Um era ser engenheiro da Petrobras e o outro do Banco do Brasil. Eu me candidatei ao exame da Petrobras
E o destino, passei no exame, mas resolvi não aceitar o desafio e partir para a iniciativa privada. E assim foi. E perguntei, Miura, o que você acha da Azevedo Travassos enfrentar esse desafio? Ele olhou para mim, parou, pensou bem e falou, vocês estão dispostos a risco? Eu falei, sim. Eu acho que a Azevedo, pela sua história, estava sempre se arriscando a trazer tecnologia moderna, a enfrentar desafios de obras, né? Vamos lá. E assim foi. Nós nos cadastramos e, junto conosco, apareceu um consórcio do Rio Grande do Norte, uma empresa chamada Andes Engenharia, que juntou-se a uma empresa de geologia e fomos lá disputar, aceitar o convite, a convocação da Petrobras. Por alguma razão que não vem ao caso, a Andes acabou não entrando e sobrou a Azevedo Travassos como a primeira e única empresa que aceitou o desafio de explorar petróleo em terra no Brasil. Empresa privada, de porte médio, disposta a desafios, com um currículo de engenharia muito bom, e fomos lá e começamos. Naquela época, o presidente da Petrobras, o nosso querido amigo, infelizmente não está aqui hoje, mas gostaria de estar, o Shigeaki Ue, que era o presidente da Petrobras. Fomos lá. No dia da assinatura do contrato, o Ue olhou para mim e falou, olha, antes de você assinar, presta atenção. E falou que os 4 ou 5 mandamentos necessários para que uma empresa encarasse o desafio de explorar petróleo no Brasil. Empresa de São Paulo, de porte médio, né? Empreiteira, como se chamava na época, as empresas que construíam aqui. Ele falou, você precisa disso, 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 e por último, tem que ter sorte também. A sorte não é fundamental, mas ela faz parte do negócio. Muita gente pensa, assistindo aquele filme, Assim Caminha a Humanidade, que explorar petróleo e achar petróleo é uma questão de sorte, que simplesmente a gente vai no campo, alguém olha o campo e fala, olha, é ali, ó, vamos furar ali. Não é nada disso, não. Para você explorar petróleo, você precisa fazer um trabalho enorme, uma pesquisa, uma prospecção, uma geofísica, uma geossísmica, e assim por diante. E aí? Azevedo Travassos, modéstia à parte, uma empresa muito capacitada na área de engenharia, nunca tinha ouvido falar em petróleo, nunca tinha explorado petróleo. O que fazer? Fui de novo ao presidente da Petrobras, Dr. Shigeaki Ue, e falei, presidente, pode me auxiliar? Ele falou, pois não. Eu gostaria de saber qual é a sua recomendação, já que o senhor provocou o Geisel, né, como presidente da República, de abrir o espaço para as empresas privadas. Ele simplesmente, tranquilamente, como bom descendente japonês, entregou uma lista e disse, olha, essas pessoas aqui são pessoas aposentadas da Petrobras. Pode consultá-los. E assim eu fiz. Consultei, conseguimos o concurso de 2 excelentes geólogos que tinham se aposentado da Petrobras e começamos o nosso trabalho. Montar uma equipe para exploração de petróleo, no que diz respeito à tecnologia, é uma tarefa muito difícil. Naquela época, tinha acabado de acabar a Paulipetro. A Paulipetro tinha feito uma exploração aqui e sobraram alguns geólogos, alguns participantes da Paulipetro que estavam disponíveis no mercado. E aí começamos a coletar pessoas, contratar pessoas, conversar com pessoas, e assim foi. E para perfurar? Depois que você faz a sísmica, né, a geofísica, define um ponto para fazer a exploração de petróleo, você precisa perfurar o poço. Azevedo tinha uma sonda de petróleo? Não. E o que fazer? Aí apelamos novamente para o espírito de inovação da Azevedo Travassos. Contratamos uma empresa de perfuração de poços de água. Contratamos essa empresa. Pegamos a sonda dessa empresa para perfurar água e adaptamos a sonda para perfurar petróleo.
Isso foi em Araraquara, o Renato deve estar lembrando bem disso, né? E fizemos que aquela sonda para perfurar água perfurasse petróleo. Preparamos a sonda. E para operar a sonda, como fazer? Para operar uma sonda não é alguém que está disposto a operar um motoscraper, um trator, é um especialista. Fomos lá buscar, apelei novamente para o meu amigo Miura e fomos buscar um encarregado. O nome técnico é o pusher da sonda. Contratamos o grego, lembra, Renato? Nosso amigo grego. O primeiro perfurador encarregado de uma sonda privada e fomos lá para o Rio Grande do Norte. Bom, eu não vou me alongar muito, mas eu só estou contando para vocês como foi esse desafio. E assim por diante. Fomos lá para o Rio Grande do Norte, fizemos a pesquisa, definimos um ponto para perfurar um poço e o poço começou a ser perfurado. Muito bem, mas aí veio aquela grande pergunta, né? E se nós encontrarmos petróleo? Como é que daqui para frente o que se faz? Eu não sei se vocês estão familiarizados, provavelmente não, mas uma sonda que perfura um poço de petróleo, quando termina o trabalho, ela tem que ser substituída por um outro equipamento, que chama-se sonda de completação, que tem que revestir o poço, fazer a perfuração, instalar a bomba, instalar o cavalo de pau e tudo mais. Pois é. E o que fizemos? Fomos lá para os Estados Unidos, né? Aliás, eu esqueci de falar uma coisa importante. Nesse meio tempo, através do Renato, que está aqui, companheirão, né? Enquanto eu viajava e conversava, ele trabalhava, nós fizemos o quê? Nós contratamos um americano, nosso querido o McNeely, né? Acho que, infelizmente, já falecido, né, Renato? E ele trouxe para nós aqui uma expertise americana, colocou Azevedo junto à Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, a famosa SPE, Society of Petroleum Engineers. Eu acabei sendo o presidente da Society of Petroleum Engineers no Brasil, né? E assim abriu um outro campo para nós e fizemos. E descobrimos que o nosso pequeno poço, Redonda 2, perto de Mossoró, até hoje, senhores, até hoje produz petróleo. Até hoje, esse pequeno poço produz petróleo. E assim foi. Então, essa história é uma história importante, bonita, e encontramos o petróleo. Aí veio o segundo desafio. Muito bem. Como nós, Azevedo Travassos, no comando do Bernardino, né, que era uma pessoa excepcional, a quem eu reverencio, e peço até uma salva de palmas para ele agora. Muito obrigado. Nós dissemos o seguinte: você tem dois problemas. O primeiro problema é quando você perfura e não encontra petróleo. E o segundo problema, que é maior ainda, é quando você encontra o petróleo. Porque aí você tem que desenvolver o campo, você tem que ter recursos. E aí aparece. E por que nós estamos aqui? Porque Azevedo Travassos resolveu corretamente fazer o primeiro IPO da história aqui nesta casa, tá certo? Há 40 anos. E esse recurso é que propiciou para Azevedo fazer o que Azevedo fez. Ou seja, nós desenvolvemos simplesmente 4 campos de petróleo, que até hoje no Rio Grande do Norte não estão mais na mão da Azevedo Travassos Petróleo, são na mão de outras companhias, mas que até hoje produzem petróleo no Brasil. Muito bem. E como fazer para transformar essa expertise de pessoas que nós recolhemos para dentro de casa? Muito bem. Aí, quem vos fala teve a coragem de ir ao Rio de Janeiro, procurar o presidente da Petrobras novamente e dizer o seguinte: nós gostaríamos muito de que os nossos engenheiros, os engenheiros da casa, pudessem ter oportunidade de fazer o famoso curso de engenharia de petróleo na Petrobras, que era ministrado na Bahia. O diretor olhou para mim e falou: olha, o que você está me pedindo faz sentido, mas vai me causar um problema danado.
porque nunca apareceu no curso de engenharia de petróleo da Petrobras alguém que não usasse a camisa com o símbolo da Petrobras. Tudo bem, mas vamos lá. Acho que você está me convencendo. Consultou os pares e autorizou. E temos aqui, com muito prazer, eu apresento o engenheiro Ivan Carvalho, que foi o primeiro engenheiro não Petrobras que fez o curso de petróleo. Ivan, que foi bravo, foi, né? Teve que ralar muito. E ele realmente foi aprovado e tornou-se o primeiro engenheiro não Petrobras com o curso de engenharia de petróleo na Petrobras. Muito bom. Isso tudo estava acontecendo, nós já tínhamos recursos, tá certo? A Bolsa, né, já estava respondendo à abertura de capital da Azevedo, e naquela época, muitos de vocês, acho que nem nascidos estavam, né, existia a tal da Blue Chip da Paranapanema. A Paranapanema era a empresa que tinha a maior movimentação de ações na Bolsa de São Paulo. Naquele tempo ainda era Bovespa, né? Não era B3, era Bovespa. Muito bem. Aí a Paranapanema se interessou também, se entusiasmou com aquela novidade que é a Azevedo Travassos Petróleo, uma empresa média paulista de engenharia, uma empreiteira, prospectando petróleo, encontrou petróleo no Rio Grande do Norte, se aproximou e nós nos aproximamos da Azevedo. E, pasmem, meus senhores, mas houve um dia, pelo menos, ou talvez mais do que um dia, que as ações da Azevedo Travassos nessa bolsa aqui, na época Bovespa, foram as ações mais negociadas no dia em São Paulo, na Bolsa de São Paulo. Eu estou falando isso tudo para vocês pelo seguinte, é um prazer enorme hoje eu estar aqui, hoje na condição de presidente do Instituto de Engenharia, que é uma entidade que tem como princípio e como base divulgar a engenharia, promover a engenharia e principalmente promover o Brasil. E temos aqui para testemunhar o meu vice-presidente, o Lores, que está aqui junto conosco. Obrigado, Lores, pela presença. Nós temos um prazer imenso em saber que um grupo de empreendedores, capitaneado pelo nosso querido Gabriel Freire, se dispôs a duas coisas fundamentais. Primeiro, reerguer a Azevedo Travassos Engenharia. A engenharia Azevedo Travassos, com mais de 100 anos de existência, que já fez muita coisa aqui no Brasil, agora voltou e vai fazer muito mais, não é, Gabriel? Promete? Tá. E conte sempre com o apoio de um antigo Azevedo Travassos aqui, que tem o emblema da Azevedo gravado no coração, tá certo? E a segunda coisa importante é renovar e reacender a Azevedo Travassos Petróleo. A Azevedo Travassos Petróleo, ela teve o privilégio, e isso nos dá muito orgulho, de abrir um espaço para que as empresas privadas pudessem, junto com a Petrobras, descobrir, prospectar o petróleo no Brasil. E é muito fácil, o que eu estou dizendo não é mérito meu, não é mérito da Azevedo, mas, francamente, nós colaboramos e bastante para que isso acontecesse. Hoje nós vemos no Brasil uma quantidade expressiva de petróleo produzido no Brasil que não da Petrobras, sejam de empresas estrangeiras, mas principalmente empresas do Brasil, uma Petro Recôncavo, uma 3R, uma Petro Rio, são empresas que estão mostrando. E eu tenho certeza, notem bem, eu tenho certeza, é uma provocação direta, que a Azevedo Travassos vai se ombrear com essas empresas em curto espaço de tempo e vai conseguir colaborar com o Brasil, produzindo o nosso petróleo brasileiro aqui no Brasil, evitando que o petróleo seja importado. Para concluir, e isso não está no script, eu peço licença para você, eu sugeriria também a Azevedo, que é pioneira, que é desbravadora, que aceita desafios, que tem uma equipe como vocês que aceita a briga e enfrenta e ganha e luta, que entre também na energia renovável. Então, Gabriel, espero que dentro de algum tempo a Azevedo também esteja produzindo um etanol, um bioetano, um biocombustível, colaborando com a energia limpa do Brasil.
Pessoal, é uma honra, uma satisfação, uma alegria estar com vocês aqui. E eu desejo muito boa sorte para todos. Contem comigo. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar agora o Ivan, que já passou na primeira fase. O primeiro semestre que você fez foi aprovado. Vem para o segundo semestre agora. Bom, pessoal, bom dia a todos. Este é um dia especial para Azevedo Travassos e para todos aqueles que fazem parte dessa história. Completar 40 anos de sua oferta pública inicial demonstra dessa empresa centenária a sua cultura de inovação e de desenvolvimento contínuo, a partir de novas possibilidades que se apresentam. Em 1984, em um ambiente bastante desafiador e com acesso limitado aos recursos físicos, financeiros e técnicos, o IPO foi a solução encontrada pela Azevedo Travassos para financiar um projeto bastante ambicioso. Realizar os contratos de risco, né, como mencionou o senhor Jardim, para a exploração e produção de petróleo na parte emersa da Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte. A Azevedo Travassos não só realizou um projeto técnico e economicamente bem-sucedido, como também deixou mais um significativo marco em sua história, ao se tornar a primeira empresa brasileira de capital privado a descobrir 4 campos de petróleo e a produzir óleo e gás, realizando todos os estudos geológicos, geofísicos, as perfurações, construção das instalações de processamento, tratamento e transporte de óleo e gás. O ano de 1984 foi bastante especial para mim também, quando recebi um convite do então presidente da Azevedo Travassos S.A., o senhor Bernardino Pimentel Mendes, para participar desse projeto, dentro da Azevedo Travassos Petróleo. Entrei na empresa como engenheiro mecânico, em fase de treinamento na especialização de engenharia de petróleo, e tive a oportunidade, como milhares de profissionais que já fizeram parte ou fazem parte da Azevedo Travassos, dessa instituição, de receber treinamentos e os equipamentos e treinamentos, ensinamentos dos profissionais mais experientes e receber um incentivo para poder contribuir com novas ideias para a melhoria e continuidade da companhia. É assim que a Azevedo Travassos trabalha e sempre trabalhou, incentivando as pessoas a trazer o melhor de si para o benefício no final dela mesma, né? O grande prêmio para todos os colaboradores da Azevedo Travassos é invariavelmente o mesmo: a satisfação de participar de projetos desafiadores, utilizando tecnologias inovadoras, realizando parcerias estratégicas com empresas nacionais ou estrangeiras e crescer junto com a companhia. Em 1984, a maioria dos empreendimentos no Brasil ocorria em um ambiente relativamente fechado, com pouca interação com empresas estrangeiras. Nos últimos 40 anos, o Brasil passou por uma série de transformações políticas e econômicas significativas, que mudou radicalmente essa situação. Como exemplo, podemos citar o fim da ditadura militar, em 85, a promulgação da Constituição de 1988, temos a estabilização econômica, com o controle da hiperinflação, de taxas anuais acima de 1000%, acho que só quem viveu naquela época sabe o que isso significa, e passou isso para 6%, 5% ao ano, né? Isso foi uma mudança drástica no Brasil. E a abertura do mercado, a criação de agências reguladoras, escândalos de corrupção, impeachment de presidentes, a globalização, a pandemia e, atualmente, polarização política. A grande evolução das tecnologias digitais, da informação e da comunicação foi um grande passo, uma grande mudança em como fazer negócio nesse país. Nesse instante, a população brasileira passou de 130 milhões de habitantes para 215. As empresas tiveram que se adequar para este novo mercado aberto, com concorrência estrangeira, mas com benefício da contrapartida, de uma maior interação com elas próprias e, consequentemente, acesso a parcerias, trocas de tecnologias e conhecimentos,
fortalecendo as empresas brasileiras e tornando-as competitivas. E foi exatamente isso que ocorreu com a Azevedo Travassos também. Com a bagagem e experiência adquiridas em obras icônicas, executadas durante as décadas de 50, 60 e 70, aceitou os desafios enormes desses últimos 40 anos. Adaptou-se, cresceu, modernizou-se, diversificou de sua tradicional atuação de obras ferroviárias, rodoviárias e barragens para os setores de obras de infraestrutura, de saneamento, mobilidade urbana, urbanização, construção de gasodutos e oleodutos e instalações de processamento de óleo e gás. É com base nesse retrospecto de conquistas que, em 2023, a administração da companhia decidiu, dentro do seu planejamento estratégico, fazer o seu retorno à atividade de exploração e produção de petróleo. Num primeiro momento, realizando investimentos de aquisição de concessões que possuam características técnicas favoráveis ao incremento substancial de produção existente e que possuam perspectivas maiores de ganhos em áreas adjacentes. No segundo momento, atuar em ativos que possuam um favorável potencial exploratório em regiões que já tenham infraestrutura já implantada para o escoamento da produção. Hoje, este retorno faz todo sentido, uma vez que o mercado conta com segurança jurídica contratual e marcos regulatórios muito bem determinados e definidos. A recente tendência de fusões de empresas petroleiras de médio porte, que nós temos acompanhado, né, ela está clara e por isso que a Azevedo Travassos ela vai preencher uma lacuna que vai ser deixada por essas empresas. Para aquisição e o controle e a produção de reservas em torno de 10 a 10 milhões de barris. Diversas razões contribuíram para a longevidade e sucesso da Azevedo Travassos. Dentre elas, destacamos a sua capacidade de manter suas tradições no seu sistema de gestão, sempre definindo seu planejamento estratégico de forma colegiada, incentivando a implantação de equipes multidisciplinares em todos os seus projetos e obediência irrestrita em todos os níveis hierárquicos ao seu código de ética. Entretanto, a principal e mais importante razão é o planejamento contínuo de formação e desenvolvimento de seus profissionais, oferecendo acesso e treinamentos e experiências nos mais diversos empreendimentos de engenharia, e, enfim, valorizando as pessoas. Obrigado. Eu queria convidar o Gabriel Freire, presidente do Conselho de Administração do Grupo Azevedo Travassos, para dar continuidade. Bom dia a todos. Muito obrigado à B3 por nos receber aqui novamente. Obrigado pela presença de todos, acionistas, colaboradores, amigos, minha família querida. É um prazer enorme estar aqui de novo. Vocês ouviram dos nossos amigos do Jardim e do Ivan o testemunho da história da Azevedo Travassos, o testemunho de uma história rica em sucesso, rica em vitórias, em desafios enormes, mas que chegou aqui hoje a 40 anos de listagem, 102 anos de vida, de volta ao protagonismo no setor de infraestrutura brasileiro. 2 anos atrás, a gente foi convidado pela B3 para celebrar os 100 anos de fundação da companhia. E nós tínhamos acabado a reestruturação da companhia e viemos aqui muito felizes, mas com uma série de desafios à frente. Trazer a empresa de volta à sua operação total, trazer de volta todo o capital humano que havia sido perdido nos anos anteriores, enfrentar novos desafios, inclusive a refundação da Azevedo Travassos Petróleo. 2 anos depois, eu fico muito feliz em falar para vocês que todas as promessas que foram feitas 2 anos atrás foram cumpridas. Graças a cada um de vocês, a cada um de nós que se dedicou com afinco nesses anos aos objetivos e às metas que foram colocadas pela companhia. Nós olhamos hoje para o futuro com a certeza de que vamos ter novos desafios, mas que vamos conseguir superá-los, sem dúvida nenhuma. A companhia, esse ano, no ano que ela faz 40 anos, ela volta, ou na verdade entra no índice Small Cap da B3.
é um índice prestigiado que demonstra a força da companhia e demonstra a confiança que os nossos acionistas e o mercado têm na capacidade da companhia de continuar gerando valor para todos. Eu queria concluir aqui, eu vou ser rápido nas minhas palavras, mas eu queria agradecer a todos e dizer que eu continuo contando com o apoio de todos para que a gente leve a Azevedo para mais 40 anos de listagem e a gente tenha aí um futuro brilhante pela frente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas palavras. Pode continuar aqui no púlpito. Eu vou pedir também que todo o time Azevedo Travassos, por favor, suba agora, que a gente vai fazer o nosso toque de campainha. Por favor, podem subir. Podem se aproximar. Vou pedir que todo mundo se procure naquela televisão ali. Todo mundo um pouquinho mais para cá, por favor. Mais para cá. Todos prontos? Pela contagem regressiva, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pode apertar.